Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma oportunidade apologética. Hoje vamos responder a questão feita pelo Carlos Leila. Ele fez lá pelo Facebook. Ele disse assim: alguém, cristão evangélico, consegue compatibilizar o Natal, nascimento de Cristo, com a árvore de Natal nas comemorações natalinas nas igrejas? Se sim, me mostre a base bíblica. Eu não consigo. Pergunta excelente, pergunta bem elaborada. Obrigado, Carlos. E vamos aqui, de alguma maneira, tentar explicitar os fatos. Lembrando que estamos a poucos dias do Natal e, obviamente, que quando chegamos perto desta data, todo ano a gente recebe muitas perguntas, muitos questionamentos. Já existe lá no canal do CACP Vídeos, matérias explicando tudo isso. Mas vamos aqui atender especialmente ao Carlos, porque eu quero fazer uma observação também sobre a árvore de Natal. Mas antes, rapidamente, os nossos recadinhos. Olha, gente, todo dia 30 de cada mês, aqui no canal, às 22 horas, nós fazemos sorteios de materiais apologéticos e teológicos aos nossos inscritos lá na plataforma do Apoia-se. Se você quer participar, vai lá, se registre, já coloque o endereço na plataforma, faça a sua contribuição mensal, venha nos ajudar a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, e todo dia 30 aqui no canal você participa do nosso sorteio. Outra coisa importante, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe, divulgue o nosso vídeo e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Muito bem, então o Carlos Leila, eu não sei se é o sobrenome dele ou se é ele a esposa dele, fez uma pergunta muito interessante sobre Natal, árvore de Natal e se isso é bíblico, tá bom? Antes de mais nada, antes de eu entrar aqui na temática em si, eu vou usar a revista Defesa da Fé, tô pondo aí a matéria, é este artigo aí, tá lá no site do CACP, eu tenho também o PDF, se você quiser, depois você pode ler, eu vou pautar neste artigo e também num outro site da internet que vai trazer uma observação muito interessante sobre a árvore de Natal. Você vai se surpreender, tá bom? Então, voltando aqui ao fato, e eu acho que isso é importante explicar para vocês, eu, pessoalmente, tenho entre as seitas que eu me especializei o islamismo. E no mundo islâmico, que é muito difícil pregar o evangelho, neste período de Natal, eles também celebram o profeta Jesus Cristo, ou o profeta Isa. E muitos, através da internet, procurando informação, porque está no Alcorão, o Alcorão fala 99 vezes sobre Jesus Cristo, já que é para comemorar o aniversário desse importante profeta, pesquisando mais sobre o assunto. E o que acontece? Eles acabam encontrando a versão bíblica de Jesus, não a versão alcorânica. E Deus faz um milagre, sendo que nesse período milhares de muçulmanos se convertem a Jesus Cristo por causa do dia de Natal. É uma bênção, gente. O Natal é uma ferramenta poderosa de evangelismo. Lá na nossa igreja, nós fizemos ali um pacto de comprarmos Bíblias, juntamos ali a comunidade, os alunos também do seminário ajudaram, nós conseguimos adquirir 150 Bíblias. Então, neste Natal, a nossa igreja, mais os meninos do seminário, nós estamos distribuindo 150 Bíblias. Tem uma irmã lá que ela trabalha com uma lanchonete, ela fez um kitzinho, coisa mais linda, colocou assim uma florzinha, a Bíblia, uma cartinha, coisa mais, né? Fez pegou plástico, enrolou assim, fez a coisa mais linda para entregar para alguns clientes especiais.
Então vejam, senhoras e senhores, a oportunidade no Natal para evangelizar, para falar do amor de Deus é exuberante, é maravilhosa, é gigantesca. Ainda assim, nós vamos observar nestes tempos dois tipos de inimigos do Natal. O primeiro inimigo, eu até entendo, é o comércio. Eles vêm aí com o Papai Noel vermelho, que é o da Coca-Cola, colocando esse negócio de troca de presentes para justamente tirar o foco, que é o nascimento de Jesus. Então esse é o primeiro inimigo. Estão querendo tirar Jesus e colocar o Papai Noel, o que é um ultraje, é uma, sabe, insensatez. Pode dar presente, dê presente, mas lembre a pessoa que o maior presente foi dado por Deus Pai ao mundo, enviando o seu Filho, o Deus Filho, para morrer por nós na cruz do Calvário. Então o nascimento de Jesus é o grande presente dado à humanidade. Nós não podemos esquecer disso. Aí vem o segundo grupo de inimigos. Gente, esse grupo é o mais insano de todos, porque é aquele crente xiita que quer bater o pé, que não sabe a data do nascimento e não pode comemorar e satanizam o Natal. A árvore de Natal, eles vão lá pegar o texto de Jeremias que fala que vai no bosque, corta a árvore, trabalha a árvore, enfeita a árvore e transforma num ídolo. Aquilo não tem nada a ver com a árvore de Natal. Gente, é uma vergonha isso. Crentes que já não bastam os inimigos da igreja, já não bastam os inimigos do Natal, já não bastam os inimigos da fé, aí vem esse bando de crente terraplanista, porque tem um grupo agora de evangélicos terraplanistas, o negócio está crescendo. Sabe, é um pessoal de cabeça de couve-flor, que só sabe atrapalhar a vida da igreja. É triste isso. Aí atacam o Natal. Vem com um monte de coisa contra o Natal. Não estou falando aqui do irmão Carlos que fez uma pergunta sincera. Não é pecado fazer pergunta sincera. Mas, por favor, se você não tem o capricho, o carinho de pesquisar, pelo menos estudar, não fique falando bobeiras, impropérios. Tá certo? Ah, mas era um dia pagão. Então vamos entrar nisso. Vamos entrar nisso. Gente, se você sair aí na rua e perguntar, o Natal não é o dia, falar para o pessoal, vou te dar uma informação, depois eu vou te fazer uma pergunta. O Natal não é o dia do nascimento de Jesus. Ele era um memorial de um outro Deus. Que Deus que é? Fala para mim. Você pode sair perguntando aí na sua rua, ou lá na igreja, pergunta. Ninguém vai saber quem era esse Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. Zero. Ninguém sabe. Os teólogos, eu como historiador, talvez saiba, né? O dia 25 era um dia, como é o dia da Aparecida aqui, 12 de outubro no Brasil, era o dia de um deus chamado Mitra. Um dos símbolos dele era o sol. Então o que acontece? A revista Defesa da Fé vai explicar aqui, quem quiser o PDF eu mando, que nesse dia eles celebravam esse Deus que tinha como símbolo o sol. No ano 440 da era cristã, já com o evangelismo muito avançado, metade, presta atenção, mais de 50% dos romanos eram cristãos da capital. Tinha 1 milhão de habitantes, mais da metade eram cristãos. Então, os bispos da igreja, pensando no exército romano, que muitos ali serviam a Mitra, eles tiveram uma ideia brilhante. E eu digo que foi brilhante. O que eles fizeram? Eles falaram, olha, vamos mostrar para eles que o importante é servir Jesus e não Mitra. Vamos explicar para eles que Jesus é o verdadeiro sol da justiça. E para isso eles foram lá para Malaquias, capítulo 4, verso 2. Lá diz assim, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Malaquias 4:2. É uma profecia messiânica de Jesus Cristo. É uma promessa a respeito do Senhor Jesus. Então eles começaram a falar de Jesus. É óbvio que mesmo naquele tempo, os bispos sabiam
que Jesus não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro, porque lá em Israel, nesse período, os campos estão cobertos de neve. E a Bíblia fala que a anunciação pelos anjos aos pastores sobre o nascimento de Jesus, sobre o dia que ele veio ao mundo, estava os pastores pastoreando, dando de comer ali para suas ovelhas, e já de noite, procurando pasto, porque eles viajavam para procurar esses campos verdejantes, e às vezes tinham que pousar no meio do campo, porque não deu tempo de voltar. Então ali apareceu a anunciação. Estavam eles ali no meio do pasto, logo não era inverno, não estava nevando, então não podia ser dezembro. Provavelmente, pelos cálculos dos teólogos aí, pelas suposições teológicas, históricas e etc., seria março, entre fevereiro e abril. Março é o mês mais propício, que ele realmente nasceu. Tá? Nós não tínhamos cartórios como temos hoje. Aliás, a parte da minha família, os meus tios, porque a minha avó chegou no Brasil, ela veio com uma família de imigrantes, e meu avô já era nascido quando chegou, que ele é espanhol legítimo. E se encontrou com a minha avó, minha avó veio na barriga da mãe dela, e nasceu em São Carlos, aqui no interior de São Paulo. E meu avô era espanhol, veio já menino para cá. Então os dois se casaram, mas naquele tempo os meus tios, muitos deles não sabem o dia que nasceu, porque registrava depois de um mês, depois de 3 meses, alguns com 5 anos de idade que eram registrados. Aí calculava-se lá o dia, o mês que nasceu. Isso eu estou falando, gente, de 1930, 1940. Não estou falando da época de Cristo e tempos mais antigos. Então, preste atenção nisso. Logo, ninguém inventou uma data porque teve uma revelação. Não. Foi uma estratégia evangelística, aonde o Mitra foi tirado e Jesus foi colocado com sucesso. Imagine você tirar o dia 12 de outubro e colocar que Jesus é o dia do senhorio de Jesus sobre o Brasil, dia 12 de outubro. O Brasil parasse, todo mundo ia lembrar que Jesus Cristo é o Salvador, morreu pelos nossos pecados, quer salvar todo aquele que nele crê. Já pensou uma festa dessa? Tem países que fazem, os Estados Unidos, por exemplo, e outros países na Europa, eles têm esse costume. Nós aqui que não temos, porque é um país idólatra. Agora, se nós pudéssemos tirar o dia 12 de outubro e colocar uma festa que celebrasse e apontasse para Cristo e não para a idolatria, não seria um sucesso? Não seria uma vitória? Você imagina, é quase impossível falar num negócio desse aqui, né? Mas eles fizeram isso no ano 440. Aí o irmão falou: pastor, me dá base bíblica para isso, porque eu quero ver onde está isso na Bíblia. Bom, lá em João capítulo 1, ele fala: no princípio era o verbo, ou no grego logos, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja, João vai usar a palavra logos no grego. Essa palavra definia o Deus da gnose. E eles falavam que a carne era má, ou seja, uma espécie de docetismo. E essa carne má não tinha nada a ver com Deus. Então, Deus não poderia entrar no mundo fisicamente através de um Salvador, que é Cristo, porque isso seria contrário à doutrina dos gnósticos. Então, João, que já escreve no ano 90, ele já chega detonando, e ele fala: não, no princípio era o verbo, o Logos. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus, e o Logos se fez carne, sim. Deus habitou entre os homens, tabernaculou-se entre os homens. Aquilo foi uma resposta apologética aos gnósticos. Voltando a um outro exemplo, lá em Atos 17, nós temos Paulo chegando no versículo 16, dizendo que ele viu que os gregos eram bem supersticiosos, mas que ele achou um altar ali muito interessante, chamado ao Deus desconhecido. E aquele Deus desconhecido que os gregos serviam sem saber quem era esse Deus que ele tinha ido ali para pregar. Então, através do altar do Deus desconhecido, Paulo introduz Jesus Cristo e a salvação pela graça. Olha que coisa espetacular. E quando você vai estudar, está no livro Fator Melquisedeque, a história do Deus desconhecido, é muito bonito, porque havia uma praga sobre aquela cidade, então chamaram um sábio, e o sábio falou o seguinte: olha, deixa as ovelhas 3 dias sem comerem dentro do curral.
depois de 3 dias vocês soltem. O lugar que uma das ovelhas pararem e sentarem sem comer a grama, ali vocês sacrificam aquela ovelha a esse Deus desconhecido, porque na cabeça deles, eles estavam desagradando a algum Deus. Essa é a história do altar do Deus desconhecido. E as pragas estavam vindo sobre eles. Como eles haviam apelado para tudo quanto é Deus, então o sábio mandou fazer isso. Quando eles soltaram as ovelhas famintas, obviamente, elas foram comer a grama. Mas uma das ovelhas deitou-se quietinha num canto e ficou ali. Ali eles chegaram, ergueram um altar ao Deus desconhecido e aquela ovelha foi sacrificada ao Senhor. Esta é a história deste altar, que Paulo, apesar desse altar ser ímpio, apesar desse altar ser do mundo pagão, através deste altar, que Paulo cita aqui, ele começa pregando e introduzindo Jesus. Então o que a igreja fez no século V, tirando esse Deus mitológico chamado Mitra e colocando Jesus, foi com parâmetros bíblicos positivo. Foi de sucesso positivo. Foi vitorioso? Exatamente. E é por isso hoje que nós temos o dia de Natal, gente. E nós não devemos perdê-lo. Devemos aproveitar para pregar Jesus. Compra um peru assado, um frango assado, põe uma Bíblia junto, leva para o seu vizinho, aquela pessoa carente. Fala, vim te trazer um peru de Natal aqui de presente, também uma Bíblia para você entender que esse presente é muito mais do que um peru, viu? Esse presente é muito mais do que uma roupa, do que um presente físico. É um presente divino que foi dado para nós, do Pai dando o seu Filho pela humanidade. Aí você aproveita o Natal e fala de Jesus, faz uma oração na mesa de Natal, no dia da ceia. Gente, aproveite a oportunidade. Mas aí vem a árvore de Natal. E os mais antigos vão lembrar-se do que eu vou falar. A minha avó com certeza se lembrava disso. No mundo, há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, a minha família viveu isso, porque eles eram parte católico e depois viraram evangélicos. E eles, como católicos, não gostavam de usar a árvore de Natal, porque, segundo a lenda entre eles, a árvore de Natal era um símbolo dos cristãos evangélicos, dos protestantes. E aí eu estou aqui com esse site, estou pondo aí na tela para você ver. Nesse site está escrito assim: o reformador protestante Lutero é popularmente creditado pela ideia de colocar velas na árvore de Natal que representam a luz de Jesus Cristo como a luz do mundo. E com o passar do tempo, as velas foram trocadas por luzes. Então, a árvore de Natal, segundo alguns, foi uma idealização de Lutero. Lutero teria pegado um pinheiro e colocado dentro de casa, ou dentro de uma igreja, colocando-o como um símbolo de resistência. Porque o pinheiro aguenta dezenas de quilos de neve, ele entorta, mas quando a neve derrete, ele volta a ficar de pé, porque ele não é quebrado pelo peso da neve, ele não é destruído pela neve. Então ele tem resiliência, ele enverga, mas não quebra. E o pinheiro consegue resistir a grandes nevascas, tempestades de neve. Logo se tornou um brilhante exemplo de luta e de fé da Reforma Protestante. Daí o pinheiro veio para a nossa sala em dia de Natal e se tornou esse símbolo do presente de Deus ao mundo, que é Jesus Cristo. Por isso que geralmente o pessoal, quando enfeita o pinheiro, coloca uma estrela de Davi, não a de 5 pontas, tá? A estrela de Davi lá em cima. Por quê? Porque é a estrela que conduz até Jesus, porque foi uma estrela que levou os magos até Jesus. Então a árvore de Natal tem este simbolismo. Logo, né, mais do que nunca, todo evangélico protestante pode e deve usar uma árvore, lembrando que o pinheiro é um símbolo de resistência da nossa fé. Tá bom, gente? Então, não satanize o Natal, querido. Celebre o Natal, seja feliz, evangelize, pregue o evangelho e nos ajude, querido, a levar o amor de Deus às pessoas. Ao invés de você ficar aí gastando tempo e falar mal do Natal, fale bem de Jesus, fale da graça de Deus, que você vai ganhar muito mais. Tá bom? Gente, eu agradeço aí a sua audiência, agradeço ao nosso irmão que mandou o questionamento, viu? Muito obrigado, viu, Carlos? Que Deus te abençoe grandemente. Espero que eu tenha respondido positivamente a sua questão e que Deus te capacite para pregar o evangelho nesse Natal. Quem sabe você ganha algumas almas aí, se você usar o Natal corretamente. A todos, muito obrigado. Eu acho que a gente vai se ver ainda, mas se não se ver, um Feliz Natal. Deus abençoe a todos.